Oi, meu nome é Eliane Victoria Liller Padilha, eu sou do primeiro ano e agora eu vou falar sobre um pouco do Império Romano. O Império Romano basicamente se explica com o final da República Romana, que resumindo muito, no final ela se torna expansionista e com o expansionismo muitos problemas surgem. Os políticos tentam ajudar, ocorre o primeiro triunvirato, que é composto pelos cônsules Júlio César, um outro, o Crácio e Pompeu. Resumindo, Crácio morre, Júlio César mata Pompeu, ganha o poder máximo lá de cônsul, os senadores matam ele. Sobrinho de Júlio César volta com o segundo triunvirato entre ele, o Caio Otávio, Marco Antônio e General Lépido. General Lépido é expulso e Caio e Marco Antônio começam uma guerra civil, enquanto os senadores são perseguidos por matarem Júlio César. Na guerra civil entre Caio e Marco Antônio, Caio vence e se torna o primeiro imperador de Roma. Ele é imperador desde basicamente 27 a.C. até 14 d.C., que é quando ele morre. Ele implantou o sistema de poder centralizado, porque junto com a expansão, como a expansão foi enorme, o território romano era gigantesco, então uma política centralizada era a melhor forma de governar aquele lugar. Foram poucas rebeliões declaradas entre o século I e II. Houveram apenas rebeliões na Bretanha, na Jordânia e na Germânia, mas em Roma não houveram nenhuma, não houve. O império era extremamente grande e a política expansionista foi muito importante para caracterizar Roma. Como essa política de expandir cada vez mais ficou até 192 mais ou menos, que foi quando eles conseguiram expandir, foi até o último ano que eles conseguiram expandir, foi necessário que alguns senadores, os patrícios, fossem para algumas províncias ajudar o imperador a manter o controle nesses lugares. Por mais que as relações entre os senadores e os imperadores não fossem de alta estabilidade, eram boas, tecnicamente. A maior parte da atenção era vista com a sucessão dos imperadores, que não havia uma regra muito clara, como no Egito, que era por hierarquia dos homens, por exemplo, ou na Grécia, que era pelo voto em Atenas. Não existia isso. Mas a sociedade imperial, ela não mudou muito socialmente. Em classes sociais não mudou muito dos primeiros dois estágios da história de Roma. Só que dessa vez tem um pouquinho menos de mobilidade, é mais improvável você mudar de classe social. Os problemas basicamente eram fome e falta de moradia, mas para fome o imperador criou a política do pão e circo, que era entretenimento e dar comida para as pessoas para elas não se rebelarem. E moradia era realmente um problema. O império deu certo basicamente até o século II, mas o Alto Império termina no século III, que é quando o Baixo Império começa. Depois de Otávio, veio Tibério, depois de Tibério veio Calígula, depois veio Cláudio, Nero, as dinastias Flávios e Antônios e alguns outros imperadores. Depois de 192, algumas crises começaram porque o expansionismo de Roma já não estava dando certo, eles não estavam mais com tanta força para invadir outros lugares, não estavam conseguindo mais. Então, desde 1993 a 213, que houveram mais de 70 imperadores,
em comparação ao período de 14 até 192, que houveram 14 imperadores. 193 a 293 houveram mais de 70, significa que o período foi um tanto instável para Roma. A forma de governo não estava mais dando certo como antigamente e o poder não estava mais dando muito certo. Muitas pessoas elas iam bem contra e tal. Muitas revoltas aconteciam, crises políticas, econômicas, sociais e etc. Muito problema acontecendo. E logo no século III depois de Cristo, começou a ascensão do cristianismo. Então, muitas pessoas se viraram pro cristianismo, incluindo os escravos, principalmente pela promessa de um lugar novo, paraíso, lindo e maravilhoso depois da morte. Na tentativa de superar as crises, o Estado romano resolveu intervir cada vez mais no Estado, né? Umas coisas lá, né? 3 desses imperadores seriam Diocleciano, Constantino e Teodósio. Aproximadamente em 476 d.C., que nas linhas temporais, o final do Império Romano Ocidental. Nesse ano, o rei Odoacro, rei dos Érulos, invadiu a Roma Ocidental, o Império Romano Ocidental, e destruiu. E foi assim que Roma Ocidental acabou. O Império meio que deu a sua coisa de eu falhei, infelizmente. Mas uma curiosidade interessante é que os romanos chamavam de bárbaros todos os estrangeiros, principalmente os germânicos, que foram basicamente quem atacou eles e venceu eles. É isso. Bom, eu espero que tenham gostado da minha aula, foi bem rápida e bem resumida, mas eu espero que tenham gostado e estudem a República Romana, porque vai ajudar muito a entender porque tudo isso aqui aconteceu. Muito obrigada por assistir, por entender, e dá um like aí, só pra me sentir bem.